Olá, seja bem-vindo à lição de número 11 para pensar e refletir sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Na lição bíblica estaremos estudando diversos pontos extraordinários e você é meu convidado a pensar e refletir todos os pontos desta lição número 11. Você que perdeu alguma lição, alguma aula passada, na playlist Lições Bíblicas você poderá rever outros temas importantes a estudar, com certeza será muito abençoado. Vamos então à lição de número 11 no seu texto áureo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. Paulo, aconselhando a Timóteo a perseverar na doutrina. O que é a doutrina? O que significa a palavra doutrina? Tudo isso aprenderemos nesta aula de número 11. Verdade prática. A Igreja de Cristo é a única instituição divina na Terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias ou dos hereges. Tudo isto está presente dentro desta lição. Você que ainda não leu, não estudou, e você que é professor da Escola Bíblica Dominical, poderá recorrer também ao site EBD Interativo e lá ter acesso a inúmeros artigos, subsídios e slides falando sobre o assunto para acrescentar, agregar na sua aula que estará lecionando neste próximo domingo. Então vamos ao objetivo geral. Sem dúvida é asseverar o zelo necessário pela sã doutrina. Seria a doutrina os costumes da igreja? Muitas das vezes há esta confusão, entre doutrinas e costumes locais. O costume ou dogmas é sempre local, é sempre regional, enquanto doutrina é universal. Quando se fala da doutrina bíblica ou doutrina, estamos falando dos ensinamentos deixados por Cristo e os apóstolos presentes nas Escrituras. Logo, são inegociáveis e são atemporais, ou seja, permanecem para todos os tempos e para todas as culturas. Já os dogmas ou os costumes são locais, são estabelecidos por líderes locais e podem, com o tempo, sofrer qualquer alteração, sem qualquer dano, digamos assim. Mas a doutrina não, é algo que permanece sempre. E para que possamos, de fato, cumprir conforme o objetivo desta lição, zelar pela sã doutrina, precisamos conhecer as Escrituras, não para ostentar a nossa vaidade, não para dizer que sabemos alguma coisa, mas para, de fato, perseverar na doutrina de Cristo e dos apóstolos. Se diz e se pensa que todo pastor deveria ser um bom teólogo, justamente para quê? Para que ele possa defender a sã doutrina. Não é necessário que todo teólogo seja um pastor, mas que todo pastor fosse um bom teólogo. Para quê? Conhecer as doutrinas, conforme temos na teologia sistemática, e ao mesmo tempo, ao conhecer, poder defender com louvor e com sabedoria aquilo que está estabelecido nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. O que Paulo coloca para Timóteo, em suas advertências, aconselhamento, também é um alerta para nós nos nossos dias, que muitos se levantariam, parecendo ovelhas, como pessoas idôneas, mas na verdade são falsos mestres, são lobos devoradores, trazendo para o meio da igreja falsas doutrinas, com isso contaminando a igreja do Senhor. Mais do que nunca, estamos vendo e acompanhando na internet, nas mídias sociais, como que o mundanismo tem entrado dentro das igrejas, contaminado as igrejas. E aqui eu não estou falando dos costumes que se mudaram, de coisas inovadoras que surgiram apenas. Eu estou falando aqui a questão de abrir mão da doutrina e ficar agora com ensinamentos que parecem ortodoxos, mas na verdade são heterodoxos, ou seja, contrários, diferente. É um outro evangelho e não é o evangelho
estabelecido nas Escrituras. E a igreja do Senhor, ela deve perseverar, ela deve defender a sã doutrina, a verdade revelada nas Escrituras, não aceitando com isso as vãs filosofias, as questões intelectuais ou religiosas tragas por outras pessoas que não estejam de acordo às Escrituras. Quando se fala de defender as Escrituras, é sempre fazer como os crentes bereanos, examinar se de fato aquilo que se estabelece, aquilo que se ensina está de acordo às Escrituras Sagradas, de acordo à palavra do Senhor. Então, como zelar pela sã doutrina? Por que zelar pela sã doutrina? Essa é a grande questão. A sã doutrina, sem dúvida, ela preserva a igreja. E ao preservar pela sã doutrina, devemos preservar com amor, né? Com uma fé não fingida. Para quê? Para que de fato possamos guardar, para que possamos preservar as Escrituras corretamente. O amor não pode faltar. O amor precisa, na verdade, ser a dosagem de equilíbrio para que possamos vencer e, né, estar resguardados daquilo que se aparenta como o Evangelho, que na verdade não é o Evangelho das Escrituras. Então, quando se fala de praticar as Escrituras e defender, sempre deve ser com um amor sincero a Cristo e ao mesmo tempo pelos nossos irmãos. O verdadeiro amor cristão, o verdadeiro amor bíblico, ele primeiramente está, né, pautado nas Escrituras. E o amor pautado nas Escrituras, ele acontece no sentido vertical e no sentido horizontal. Ao mesmo tempo que você ama a Deus, você também ama aos seus irmãos. Logo, não há espaço para contendas, não há espaço para dissensões, não há espaço para divisão no meio da igreja do Senhor. Uma igreja que de fato ela é bem doutrinada e ela segue a doutrina de Cristo, ela também segue o amor e a comunhão com o próximo e a comunhão com os irmãos. Logo, o verdadeiro cristianismo ortodoxo, ele tem como prática o amor com um coração puro, um amor onde que de fato se revela a vida transformada, operada por Cristo Jesus em nós. Logo, quem não tem uma vida de acordo com isso, com certeza também não está preservando a sã doutrina, não está de fato guardando os mandamentos bíblicos, os mandamentos de acordo à palavra. Mas aí vem a questão: qual é o fim do mandamento? Qual é a finalidade? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual é a contribuição? Qual é a importância disso para nós, para a nossa família, para a igreja do Senhor? Interessante pensar que de todos os mandamentos do Antigo Testamento, quando se chega no Novo, o que vai ser o resumo de todos os mandamentos, leis, estatutos, será o amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Logo, o amor, ele é o ponto de equilíbrio. O amor é a forma ideal para combater as falsas doutrinas e as heresias que se vêm contra a igreja do Senhor. Às vezes você escuta e você vê em algumas igrejas o seguinte: olha, na igreja tem mocotó, na igreja os irmãos estão apanhando, na igreja desceu a chibata de Jeová. E muitas das vezes isso é em caráter de ofensa, é em caráter de constrangimento. O amor do Senhor automaticamente já nos constrange a ser fiel ao Senhor, mas não nos envergonha ao ponto de trazer dissensão, trazer divisão, trazer abandono da fé. A verdadeira sã doutrina, quando ela é aplicada com amor, de tal forma que em vez de afastar as pessoas da igreja e de Deus, pelo contrário, traz mais para perto, né, para viver uma vida plena de acordo às Escrituras. Então o amor, ele vai ser o equilíbrio contra todas as coisas. E aí que a gente tem que levar em conta como preservar, como zelar pela sã doutrina. Seria
batendo de frente com outras pessoas? Seria, né, na discussão das ideias, das palavras? Ou como é que funciona? A ideia de Paulo, biblicamente falando, e também do zelar pela sã doutrina, é justamente quando você combate as falsas heresias, quando você combate as falsas ideias, o falso evangelho. E não necessariamente não é uma luta contra as pessoas, e sim contra aquilo que se pensa. Então o zelo do apóstolo se dá justamente para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrasse na igreja, para impedir que Satanás, com o espírito enganador, pudesse adentrar a igreja, e não necessariamente a pessoa, porque a pessoa que ela diverge no conhecimento, que ela pensa diferente, ela deveria ser convencida por meio do Espírito a respeito do verdadeiro evangelho, ao ponto dela se converter, e não ela ser impedida. O que deve ser impedido é a disseminação da falsa doutrina, do falso evangelho, e não a presença do ser humano, e não a presença da pessoa. Logo, quando ensinamos com amor, pregamos com amor, nós vamos olhar para aquele que ensina a falsa doutrina e vamos nos constranger, vamos nos compadecer dele, que está falando do que não sabe, que está pensando o que não deveria pensar, e não ter a repulsa pela pessoa, e sim pela falsa doutrina, e sim pelo falso evangelho. Logo, precisamos estar com o coração limpo diante de Deus para ver claramente o verdadeiro evangelho, para que de fato possamos preservar a sã doutrina, zelar pela sã doutrina e também ajudar o nosso irmão. Quem tem um coração sujo pelo pecado, quem está contaminado pelo pecado, não consegue fazer a distinção entre a verdadeira doutrina e a falsa doutrina, entre o verdadeiro ensinamento e o falso ensinamento. Busque em Deus um coração puro. Busque em Deus levar a sua igreja a ter um coração puro, pois quem vai, estar diante de Deus é aquele que é limpo de mão, puro de coração, e não aquele que simplesmente acha que tem uma boa e excelente doutrina. A verdadeira doutrina do Senhor vai nos ensinar e vai nos levar a viver uma vida sem imparcialidade, sem uma vida que vai ter a conveniência com o erro, com o pecado, sem ser uma vida dualista, dentro da igreja é uma coisa e fora da igreja é outra. Pelo contrário, quando de fato vivemos a verdadeira doutrina e zelamos por ela, o que somos dentro da igreja, das quatro paredes do culto cristão, somos também dentro da nossa casa, em nosso trabalho, em nossa escola, em nossa sociedade, pois a verdadeira fé cristã, ela é de acordo às Escrituras e não há espaço para hipocrisia, não há espaço para fingimento. Olha que lição extraordinária, que lição abençoada. Então você que de fato quer preservar, quer zelar pela sã doutrina, estude a palavra do Senhor, medite nela dia e noite, faça um ótimo curso teológico, tenha um excelente método de estudo da palavra do Senhor, e aqui eu recomendo, sou suspeito em falar isso pela denominação, pela igreja, pela linha teológica, mas estude pelo método histórico gramatical as Escrituras, levando em conta o contexto cultural, contexto geográfico, contexto histórico, contexto linguístico, o que está presente de fato no texto sagrado, para que de fato você possa tirar, extrair do texto o verdadeiro ensinamento das Escrituras e também ensinar a verdade de acordo que ela é. Logo, se você quer preservar pela sã doutrina, quer zelar pela sã doutrina, examine bem as suas fontes, se preocupe em qual fonte você está se baseando, em qual site você está se refugiando, está se dedicando ao seu estudo, que tipo de Bíblia de estudo você tem, que tipo de comentário que você tem dentro da sua casa, em seu acervo literário, para que
para que a sã doutrina de fato seja preservada. O ensinamento hoje que você carrega, tem, de fato está de acordo com os ensinamentos de Cristo e os ensinamentos dos apóstolos? Se não for, possivelmente você está diante de um hétero ensino, ou seja, um outro ensino que não é o de Cristo. Sem dúvida, precisamos estar alertas, precisamos ser conforme os irmãos do primeiro século foram, defender as Escrituras dentro da igreja e fora. Precisamos ensinar, com veemência a verdadeira doutrina. Não perder tempo ensinando o uso e costume, e sim ensinando aquilo que está nas Escrituras. O verdadeiro ensinamento, a verdadeira doutrina gera um bom costume, mas o bom costume não gera a sã doutrina. Que esta lição possa levar você, a sua igreja, a refletir cada vez mais que tipo de doutrina há presente na sua igreja. Que tipo de pregação está sendo disseminada, pois em cada pregação temos também uma doutrina sendo compartilhada. Nos louvores também temos doutrinas sendo compartilhadas. Então, reflita, defenda a sua igreja. Lembre-se, assim como teve no passado os muros, o local de culto e o culto, assim tenhamos hoje o local de culto, que tenhamos o culto em si, mas tenhamos muros, ou seja, para proteger a igreja, para resguardar a igreja do mundanismo, das heresias, dos ensinos heréticos, que ao tempo todo tenta entrar na igreja do Senhor. Que possamos refletir e pensar cada vez mais sobre a questão doutrinária, quais são as crenças de fato da nossa igreja de acordo à Bíblia Sagrada. Não deixe de deixar o seu like, não deixe de deixar o seu comentário nesta reflexão da lição número 11 e também compartilhar com seus alunos, compartilhar com seus irmãos. Eu espero você na lição 12, ainda refletindo sobre a vida de Paulo e os ensinamentos que Paulo deixou, que sem dúvida são ensinos atuais e presentes para os nossos dias. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição, em nome de Jesus.